A corda rangeu no galho do juazeiro. Primeiro o velho, depois a velha. O capitão Teles acendeu um cigarro e assistiu. É assim que se trata quem ajuda cangaceiro. Mas ele não sabia que Lampião estava a 2 léguas dali, e que a corda ainda ia apertar outro pescoço. Naquela tarde, o soldado não fazia ideia de que estaria de joelhos antes do pôr do sol. Mas antes disso, uma criança ia ver algo que mudaria sua vida para sempre. E um homem que nem estava naquela cidade, iria chegar de rifle em punho por causa de uma promessa feita 3 meses antes, num bar esquecido de Canindé. O capitão Teles de Queiroz era conhecido como o Carrasco do Sertão. Diziam que ele tinha uma corda especial, sempre no bornal, que já tinha apertado o pescoço de 7 homens. Mas naquele dia ele não sabia que a 8ª vítima seria ele mesmo. O juazeiro da fazenda Cajueiro já tinha visto muitas secas, mas nunca um enforcamento duplo. Seu Juvencio e Dona Teresa eram gente simples, que vivia de criar umas cabras e plantar mandioca. Nunca tinham visto um cangaceiro na vida. Mas o filho deles, João, era coiteiro de Lampião. O capitão, não encontrando João, decidiu que os pais pagariam a conta. A corda cantou no galho, e o sertão inteiro ouviu. Mas o que ninguém sabia é que, naquela mesma hora, um menino de 8 anos estava escondido atrás do mourão da cerca, vendo tudo. E esse menino, anos depois, ia contar tudo a um viajante que passava por ali. Esse viajante era mais do que parecia. Ele carregava um recado que ia fazer o chão tremer. O capitão Teles montou no cavalo e partiu, achando que tinha feito justiça. Mas a sombra do juazeiro já estava sobre ele. E a corda, amarrada no galho, ainda balançava. O ano era 1928. O sertão do Ceará vivia dias de fogo e pólvora. Lampião e seu bando cruzavam as caatingas como assombração, deixando rastros de medo e admiração. Mas, onde tem cangaceiro, tem volante. E a volante do capitão Teles de Queiroz era a mais temida de todas. Capitão Teles não era homem de fazer prisioneiro. Ele gostava de dar exemplo. Diziam que ele tinha uma corda especial, sempre no bornal, que já tinha apertado o pescoço de 7 homens. E não era mentira. Naquele tempo, a lei era a ponta do bacamarte. Quem ajudava cangaceiro, pagava com a vida. Mas o capitão não parava por aí. Ele gostava de humilhar, de fazer o povo tremer. Na vila de São José do Belmonte, ele mandou açoitar um velho só porque o homem não quis dar água ao soldado. No povoado de Missão Velha, ele queimou a casa de uma viúva que deu pouso a um coiteiro. O povo se benzia quando ouvia o nome dele. E, no meio desse inferno, vivia seu Juvencio e Dona Teresa, na fazenda Cajueiro. Seu Juvencio tinha mais de 70 anos, Dona Teresa 68. Eram gente simples, que vivia de criar umas cabras e plantar mandioca. A casa deles era de taipa, com um alpendre de palha, onde eles gostavam de sentar no fim da tarde para ver o sol se pôr. Seu Juvencio tocava uma viola velha, desafinada, mas que enchia o sertão de melodia. Dona Teresa fazia queijo de cabra e vendia na feira. Todo mundo gostava deles. Nunca tinham visto um cangaceiro na vida. Mas o filho deles, João, era coiteiro de Lampião. João era um rapaz de 20 e poucos anos, que andava com o bando de vez em quando. Ele não matava ninguém, só ajudava a esconder armas e comida. Mas, para o capitão Teles, isso era o suficiente. No dia 12 de março, o capitão chegou na fazenda Cajueiro com 12 soldados. Vinha com o cavalo espumando de suor, o olho vermelho de raiva. "Cadê o João?" berrou ele, descendo do cavalo. Seu Juvencio saiu no alpendre com a viola na mão. "Ele não tá aqui, seu capitão. Foi pra feira em Jardim." O capitão cuspiu no chão. "Feira, nada. Tá com Lampião. E você sabe, Dona Teresa apareceu na porta, com o terço na mão."
Pelo amor de Deus, seu capitão, nós nunca vimos cangaceiro aqui. O capitão olhou para os soldados. Vasculhem tudo. Eles reviraram a casa. Quebraram os potes de barro, rasgaram as redes, espalharam a farinha. Não encontraram nada. O capitão ficou mais furioso. O filho de vocês é um bandido. E vocês vão pagar por ele. Seu Juvencio segurou a mão da mulher. Nós não temos culpa, seu capitão. O capitão sorriu. Um sorriso gelado que não chegava aos olhos. Vou dar um exemplo. Ele apontou para o juazeiro na entrada da fazenda. Uma árvore grande, de copa larga, que já tinha visto muitas secas. Amarra os dois. Os soldados agarraram seu Juvencio e Dona Teresa. O velho resistiu, mas levou uma coronhada que o fez cair de joelhos. Dona Teresa começou a rezar. Ave Maria, cheia de graça. O capitão tirou a corda do bornal. Era uma corda nova, de sisal trançada à mão. Ele jogou uma ponta por cima do galho mais grosso. A corda rangeu no galho. Primeiro o velho, depois a velha. O capitão Teles acendeu um cigarro e assistiu. É assim que se trata quem ajuda cangaceiro. O corpo de seu Juvencio balançou devagar, com a viola ainda na mão. Dona Teresa teve o mesmo destino. O sertão inteiro pareceu parar. O vento parou de soprar. As cigarras silenciaram. Naquela hora, um menino de 8 anos, chamado Chico Bento, que estava escondido atrás do mourão da cerca, viu tudo. Ele não entendeu bem o que viu, mas nunca mais esqueceu a imagem dos dois corpos balançando no juazeiro. O capitão montou no cavalo e partiu, achando que tinha feito justiça. Mas a sombra do juazeiro já estava sobre ele, e a corda, amarrada no galho, ainda balançava. Esse detalhe que parece pequeno, a corda balançando, vai voltar no fim desse caos, num momento que ninguém espera. O menino Chico Bento, anos depois, contou tudo a um viajante que passava por ali. Esse viajante era um vaqueiro chamado Zé Bolacha, homem de pouca conversa, mas de memória boa. Ele guardou a história no peito. E quando encontrou João, o filho do casal, contou tudo. João ficou mudo. Depois, saiu correndo, sem rumo, até encontrar Lampião. Se você fosse o vaqueiro Zé Bolacha que viu aquilo e ia ter coragem de contar, comenta aí que eu quero saber. João correu léguas. Correu tanto que o sol pareceu parar no céu, só para ver ele passar. A poeira subia dos pés descalços, e se misturava com o suor e as lágrimas. Ele não via nada, só a imagem dos pais balançando no juazeiro com a corda cantando no galho. Não parou nem para beber água. Quando chegou no esconderijo do bando na Serra do Araripe, já era noite. Lampião estava sentado numa fogueira, comendo um pedaço de rapadura com farinha. O bando descansava. Uns consertavam as armas, outros jogavam baralho. Quando viu João chegando, todo sujo de terra e de choro, Lampião levantou a mão. O que foi, rapaz? João caiu de joelhos na frente do fogo. A voz saiu rasgada. Seu Lampião, mataram meus pai. Enforcaram. O capitão Teles. A fogueira estalou, Lampião não disse nada. Mastigou a rapadura devagar, engoliu, e olhou para João com aqueles olhos de fogo que paralisavam qualquer um. Enforcou? Enforcar os dois. Meu pai e minha mãe. No juazeiro da entrada. O senhor sabe, aquele juazeiro grande que tem na porteira, Lampião cuspiu de lado. E o que eles tinham a ver com isso? Nada. Eles não sabiam de nada. Eu que levo as coisas pro bando. Eles nunca viram um cangaceiro na vida. O bando ficou mudo. Os baralhos pararam. O único som era o vento batendo na caatinga. Lampião ficou uns segundos olhando pro fogo. Depois, disse baixo: Tá bom. Levanta, rapaz. Vai comer. Amanhã a gente resolve. Mas João não conseguia se mexer. Lampião se levantou, chegou perto dele e pôs a mão no ombro. Eu disse que resolve. Agora vai comer. João obedeceu.
Mas, quando se afastou, Lampião chamou o vaqueiro Zé Bolacha, que tinha chegado com ele. Zé, você viu? Zé Bolacha tirou o chapéu. Vi, seu Lampião. Tava escondido atrás do mourão. Vi tudo. O menino Chico Bento também viu. O capitão enforcou os dois com a mesma corda. Depois montou e foi embora. Lampião apertou o cinturão de balas. E ele disse alguma coisa? Disse que era assim que se trata quem ajuda cangaceiro, e que tinha uma corda reservada para o senhor. Lampião sorriu. Um sorriso seco, que não esquentava nada. Pois então, a gente vai devolver a corda. O bando começou a se mexer. Maria Bonita, que vinha de dentro da grota, perguntou: Vamos atrás dele, nego? Vamos. Mas não é para matar. É para fazer ele provar do próprio remédio. Ele gosta de enforcar? Então vai ver como é que a corda aperta no pescoço. Nessa hora, o cangaceiro Gavião, um cabra magro que nunca sorria, se aproximou. Seu Lampião, eu conheço esse capitão. Já cruzei com ele em Missão Velha. Ele não é homem de recuar. É valente. Lampião encarou o Gavião. Valente? Valente é quem enfrenta homem armado. Ele enforcou 2 velhos indefeso. Isso não é valentia, é covardia. E covardia se paga com a mesma moeda. O bando se preparou a noite inteira. Limparam os rifles, encheram os bornais de munição, engraxaram as facas. Lampião deu ordens claras. Ninguém atirava antes do comando. Ele queria o capitão vivo. Queria olhar nos olhos dele na hora do aperto. No dia seguinte ao amanhecer, o bando desceu a serra. Quem já ouviu história parecida dos avós, deixe um fogo nos comentários. Lampião ia na frente, com o chapéu de couro enterrado na testa. O cavalo dele, um alazão magro mas resistente, parecia sentir a fúria do dono. Atrás, vinham mais de 30 cangaceiros, todos em silêncio. O sol já queimava quando eles chegaram na fazenda Cajueiro. O juazeiro ainda estava lá, com os corpos balançando. As cordas tinham sido cortadas por alguém. O povo da redondeza enterrara os velhos, mas o galho ainda estava marcado. Lampião parou o cavalo embaixo da árvore, olhou para o galho e ficou 1 minuto em silêncio. Daqui a 3 dias, esse galho vai ter outro peso. E esse peso vai ser o capitão Teles. Ele virou o cavalo e seguiu o rastro da volante. O vaqueiro Zé Bolacha tinha contado que o capitão seguiu para o povoado de Exu. Lampião conhecia aquela região como a palma da mão. Ele sabia onde o capitão ia dormir, onde ia beber água, onde ia comprar farinha. O bando marchou sem parar. No caminho, encontraram um coiteiro velho chamado Joaquim, que vendia rapadura e cachaça na beira da estrada. Joaquim era cego de um olho, mas enxergava longe com o outro. Seu Lampião, o capitão passou aqui ontem com 12 soldados. Foram pro lado do serrote. Diz que vai ficar uns dias na casa do coronel Zé Raimundo. Lampião agradeceu e seguiu. Mas, antes de virar, Joaquim chamou ele. Seu Lampião, tem uma coisa que o senhor precisa saber. O capitão Teles. Ele é parente daquele homem que o senhor matou em 1926, em São José do Belmonte, lembra? O velho Chico Medeiro que o senhor enforcou porque ele entregou um coiteiro, o capitão Teles é sobrinho dele. Tá com ódio entalado faz 2 anos. Lampião parou o cavalo. Não disse nada, mas os cangaceiros viram os olhos dele mudarem. Então era isso. Ele não estava atrás de João, estava atrás de vingança. Mandou o recado por meio dos velhos, mas era comigo que ele queria falar. Pois bem, vai ter o encontro que ele quer. O bando avançou. No fim da tarde, chegaram perto do serrote. Lampião mandou o bando se esconder numa grota, enquanto ele subia num morro para observar. Lá embaixo, numa casa grande de alpendre, estava a volante. Os soldados bebiam cachaça, riam alto.
O capitão Teles estava sentado numa cadeira de balanço, com um copo na mão. Parecia tranquilo. Lampião desceu o morro e reuniu os cabras. Vamos cercar a casa. Mas ninguém atira. Eu vou entrar sozinho. Quero ver a cara dele quando me vir. O bando se espalhou como sombras na caatinga. A noite caiu de repente, como sempre cai no sertão. As estrelas apareceram, mas ninguém olhou para elas. Todos os olhos estavam na casa. Lampião esperou até que os soldados estivessem bêbados. Então se levantou, atravessou o terreiro e bateu na porta. Quem é? Perguntou uma voz do lado de dentro. Lampião não respondeu. Bateu de novo. A porta se abriu. Era um soldado com um fuzil na mão. Lampião deu um passo e disse: chama o capitão. Diz que tem um homem aqui que quer conversar com ele. O soldado abriu a boca, mas não conseguiu gritar. Lampião segurou o cano do fuzil e empurrou o homem para dentro. A casa ficou em silêncio. Os soldados estavam todos no salão, em volta de uma mesa de jogo. O capitão Teles levantou a cabeça. Quem é você? Lampião tirou o chapéu devagar. O senhor mandou um recado. Disse que tinha uma corda reservada para mim, pois aqui estou. O capitão ficou pálido. A mão foi pro revólver, mas Lampião foi mais rápido. Não faz isso não, seu capitão, que eu vim buscar a corda. /RAGE. Os soldados não se mexeram. Estavam desarmados, no meio da bebedeira. Lampião apontou o rifle para o capitão. Levanta. O capitão obedeceu. Lampião o levou para fora no terreiro. A noite estava escura, mas a lua clareava o juazeiro que tinha no quintal. Lampião olhou para a árvore. Bonito galho, bom para enforcar. Ele tirou a corda do bornal. A mesma corda que o capitão usara nos velhos. O capitão começou a tremer. Pelo amor de Deus, Lampião. Amor de Deus? O senhor não teve amor de Deus quando enforcou aqueles velhos. Eles também pediram, seu capitão. O senhor ouviu? O capitão não respondeu. Rencion Lampião jogou a corda no galho. A corda rangeu, igual tinha rangido no juazeiro da Cajueiro. O capitão caiu de joelhos. Reza, seu capitão. Porque a única coisa que vai te salvar agora é Deus. E não tenho certeza se ele vai te ouvir. O capitão começou a rezar baixinho. Lampião colocou o laço no pescoço dele. Puxou. O corpo do capitão se levantou, balançou um pouco e ficou parado. O galho estalou, mas segurou. Lampião olhou para o corpo, cuspiu no chão e disse: diga a Satanás que Lampião mandou lembranças. Depois, virou as costas e montou no cavalo. O bando desapareceu na noite. O corpo do capitão Teles ficou balançando até o amanhecer, como lição para quem ousasse tocar em inocentes. E o galho do juazeiro, que já tinha visto 2 enforcados, agora viu 3º, o que mais merecia. O corpo do capitão Teles balançava no galho do juazeiro quando o sol raiou. Mas o que ninguém esperava era que, naquela mesma hora, uma figura encapuzada surgisse na estrada, montada numa mula preta, e parasse diante da árvore. Ela olhou para o cadáver, depois para a corda, e disse uma palavra só: justiça. Era o viajante que o menino Chico Bento encontrara anos atrás. O mesmo que carregava o recado que fez o chão tremer. Mas isso é história para outro causo. Agora vamos ao que aconteceu depois que Lampião sumiu na caatinga. O corpo do capitão ficou pendurado até o meio-dia. Os soldados, que estavam bêbados, só acordaram com os gritos da cozinheira. Quando viram o capitão morto, correram para cortar a corda. Mas o galho estava alto demais. Um deles subiu na árvore, mas escorregou e caiu, quebrando a perna. Os outros, com medo de Lampião, fugiram. O corpo ficou lá, balançando, até que o coronel Zé Raimundo mandou 2 empregados descerem o defunto. Na vila de Exu, a notícia se espalhou como fogo em palha seca. Lampião enforcou o capitão Teles na mesma corda. O povo se benzia, mas muitos sorriam por dentro.
O capitão era odiado por todos. Até os padres que condenavam o cangaço disseram que ele teve o fim que merecia. Lampião, enquanto isso, voltou para a Serra do Araripe. João estava esperando, sentado numa pedra, com o rosto enterrado nas mãos. Quando viu Lampião chegar, levantou-se. Lampião desceu do cavalo, foi até ele e colocou a mão no ombro. Pronto, rapaz, tá feito, seu pai e sua mãe podem descansar. João caiu de joelhos e chorou. Lampião esperou, sem pressa. Depois, ajudou o rapaz a levantar. Agora você vai ter que sumir. O povo vai querer sua cabeça também. Vai para longe. Me esquece. E nunca mais volta pro cangaço. João assentiu. Naquela noite ele sumiu no sertão. Dizem que foi para o Pará, onde ninguém o conhecia. Nunca mais se ouviu falar dele. O bando ficou acampado na serra por mais 3 dias. Lampião não dormiu direito. Ficava olhando para o fogo, pensativo. Maria Bonita se aproximou. Nego, você tá pensando no capitão? Tô pensando nos velhos. Eles não mereciam aquilo. E o pior é que a gente nunca vai poder apagar essa mancha. A violência chama violência. Maria Bonita sentou ao lado dele. Mas você fez justiça. Justiça? Justiça é quando ninguém precisa morrer. Mas nesse mundo a gente só aprende na base do chumbo. No 4º dia, o bando desceu a serra. Lampião mandou um recado para o coronel Zé Raimundo. A corda que usei no capitão é a mesma que ele usou nos velhos. Enterre ele com a corda no pescoço para todo mundo ver o que acontece com quem toca em inocente. O coronel, que era homem de palavra, obedeceu. O capitão Teles foi enterrado no cemitério de Exu com a corda ainda enrolada no pescoço. O túmulo ficou marcado. Dizem que, nas noites de lua cheia, ouve-se um rangido vindo de lá, como se a corda ainda estivesse apertando. Antes do final, me conta, você acha que Lampião tá certo ou tá passando do ponto? Comenta aí que eu quero saber. O menino Chico Bento, que viu o enforcamento dos velhos, cresceu e virou vaqueiro. Ele nunca esqueceu aquela imagem. Quando ficava bêbado, contava a história para quem quisesse ouvir. Um dia, um viajante parou na venda onde Chico bebia. O viajante ouviu a história, pagou a conta e foi embora. Antes de sair, disse: "A corda que balançou no Juazeiro ainda vai balançar de novo." Chico nunca soube quem era aquele homem. Mas, anos depois, quando a Revolução de 1930 chegou ao sertão, uma corda nova apareceu num galho de Juazeiro, na entrada de Exu. Dizem que o corpo de um político corrupto balançou nela. Mas isso, como eu disse, é história para outro causo. O galho do Juazeiro da fazenda Cajueiro nunca mais deu folha. Secou de vez. O povo diz que é porque ele carregou o peso de 3 mortes injustas. Mas outros dizem que é porque a seiva da árvore se misturou com o sangue dos inocentes e não aguentou. Hoje, quem passa pela fazenda Cajueiro vê o galho seco, apontando para o céu como um dedo acusador. As cabras pastam em volta, e o vento assobia na caatinga, mas, se você prestar atenção, ainda ouve o rangido da corda. E se olhar bem, vê 3 sombras balançando, uma grande, 2 pequenas. A justiça do sertão é lenta, mas nunca falha. Olho por olho, corda por corda. Lampião continuou sua sina, mas aquele episódio marcou o bando. Maria Bonita dizia que, depois daquele dia, Lampião ficou mais calado, menos risada, mais fogo nos olhos. Ele nunca mais enforcou ninguém. Dizia que corda era coisa de covarde. Que se fosse para matar, que fosse com chumbo, na hora da luta, olho no olho. E o sertão? O sertão seguiu sua vida. A seca veio, a chuva veio, a violência veio e passou. Mas a história do capitão Teles ficou gravada na memória do povo. As mães usavam ela para assustar os filhos. Se você não se comportar, Lampião vem te buscar com a corda do capitão. E os filhos cresciam com medo e respeito.
O tempo passou. Lampião morreu em 1938, na Gruta de Angicos, com o bando todo. Mas, até hoje, quem passa pela fazenda Cajueiro jura que vê, na noite de lua cheia, 3 vultos balançando no galho seco do juazeiro: um homem grande, uma velha com terço na mão, e um velho com uma viola. E, se o vento sopra forte, ouve-se uma cantiga antiga, que diz: capitão de volante, não enforca inocente, que a corda volta pro pescoço da gente. Essa é a justiça do sertão, olho por olho, corda por corda. Se você quer mais histórias assim, inscreva-se e deixe seu like. O cangaço vive na memória do povo. E assim se fecha mais um caos do sertão. Se o senhor chegou até aqui, é porque tem coragem de ouvir a verdade. Então, se essa história te pegou, deixa o joinha aí, que aqui é meu único pagamento. Manda para um amigo seu que curte história do Brasil, que o cangaço é memória que não morre. Semana que vem tem outro causo, desses que o diabo escutou e tomou nota. O sertão é assim, a poeira sobe, o sol queima, mas a justiça, mais cedo ou mais tarde, encontra seu caminho. Se inscreve no canal, que toda história tem 2 lados, e a gente conta os 2. Até a próxima, e que o juazeiro nunca seque na memória do povo.